todos à casa de Deus, casa onde podemos nos reunir, para juntos sermos saciados pelo nosso Salvador Jesus, aquele que sabe o que nós mais precisamos para a nossa vida. Nós começamos a nos preparar para este momento de culto, cantando o primeiro cântico 196 do Inário Luterano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Demoro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto:
É esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai dizendo sim. Sim! Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 136, do versículo 1 ao 9, depois do 23 ao 26. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, quem
Concede-nos teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os teus dons, dar graças por todos os teus benefícios e te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Podem se sentar. Neste momento nós queremos ouvir a palavra do Senhor. E a primeira leitura é do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 5. Ouçamos a palavra do Senhor. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que não o conhecer virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Assim termina a primeira leitura. E a leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Ouçamos a palavra do Senhor. Digo a verdade de Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, e a eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão
são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. É aquele. Aleluia, aleluia, aleluia. Em reverência às palavras do Senhor Jesus, aqueles que puderem se coloquem de pé. Palavras registradas conforme o evangelista Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. Glórias a ti, Senhor. E assim está escrito: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Assim termina o relato do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Podem se sentar. E eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com o pastor. Tudo bem, Juju? Tudo bem, Esmeralda? Vocês estão vendo que hoje tem uma coisa aqui, né? O que é isso? Isso é onde a gente vai batizar, né? Dentro disso aqui tem um pouquinho de água. Hoje vai ter um batizado que vocês vão olhar mais pra frente, tá? Mas eu queria conversar com vocês uma outra coisa hoje. No relato do Evangelho, a gente viu que tinha uma grande multidão, certo? E essa multidão estava com fome. E o que deram para Jesus? 2 peixinhos e 5 pães, né?
E o que aconteceu com esses 2 peixes e 5 pães? Isso, ele multiplicou, né? Todo mundo comeu. E eu lembrei de uma música, que eu acho que vocês conhecem, para a gente cantar. Pode ser? Vamos ver se vocês conhecem. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. Conhecem? Então vamos repetir? 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. Sabe quanto sobrou? 12 cestos cheios de pão. Imagina, todo mundo comeu e ainda sobrou. É assim que Jesus faz na nossa vida, certo? Jesus, ele nos alimenta com tudo que é necessário para a nossa vida, tá? Por isso, um dia a gente vai comer com Jesus para sempre, na mesa e no banquete que ele vai preparar para cada um de nós, certo? Vamos fazer uma oração e hoje vocês vão para a escolinha com a prof. Maria Você. Então vamos fazer uma oração, eu falo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, muito obrigado por multiplicar muitos pães, muitos peixes para sermos alimentados e para crermos que tu cuidas de nós. Abençoa a nossa escolinha, onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor por nós. Amém. Se vocês tiverem a oferta de vocês, podem colocar lá na igrejinha, tá bom? Cantando o hino 190 do Hilário Oliveira.
Peçamos que o Senhor nos ajude na concentração, na calma, na tranquilidade, para que possamos meditar nas Sagradas Escrituras. Amém. Amém. Depois de 3 domingos seguidos, ouvindo as parábolas de Jesus, as parábolas que ele contou ao seu povo, ao povo que o seguia à beira-mar, hoje nós temos a oportunidade de aprender com Jesus na prática. No entanto, antes de falar do texto propriamente dito, que nós lemos hoje do Evangelho, nós vamos olhar um pouco para o contexto do Evangelho, para sabermos onde nós nos situamos. Tá? Mateus nos diz que, depois de Jesus contar as parábolas à beira-mar, ele foi à sua cidade natal, ele foi a Nazaré, e ele passou a ensinar na sinagoga e operar maravilhas por lá. Porém, alguns começaram a se questionar sobre esse Jesus. De onde tinha vindo tanta sabedoria? De onde tinha vindo o poder, se ele era filho do carpinteiro? Se ele tinha família ali em Nazaré? Muitos ficaram escandalizados e não acreditaram em Jesus. Ele deve estar nos enganando. E por isso passaram a desprezar Jesus. Muitas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente não quer ouvir, a gente fica assim, desprezando, né? Era mais ou menos assim que estava acontecendo em Nazaré. Por isso, ele não fez muitos milagres naquela região. E ele certamente deve ter ficado extremamente decepcionado por não crer nele. Tanto que ele saiu de lá. O profeta nunca é aceito em sua cidade, diria Jesus, né? No entanto, além da decepção, além do desprezo que ele sentiu, ainda teve um outro motivo para Jesus sair de Nazaré. O tetrarca Herodes, que é filho daquele Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas, lembram a história do Natal? Jesus estava envolvido nisso. Esse Herodes, o filho do Herodes o Grande, soube da fama de Jesus naquela região da Galileia. E ele achou que era João Batista que tinha ressuscitado. Tinha ressuscitado com forças miraculosas. Obviamente que não era João Batista. Por quê? Porque ele tinha sido decapitado, o seu corpo já tinha sido sepultado pelo próprio Herodes, diga-se de passagem. A história é conhecida, né? Então é aqui que nós nos encontramos no Evangelho. Jesus, ouvindo isto, né, dos discípulos de João, ouvindo que Herodes achava que ele, Jesus, era o João que tinha ressuscitado, ele se retira daquela região num barco e vai para um lugar deserto, vai para um lugar à parte. Porém, apesar de ele querer ficar a sós com os discípulos, não querer chamar muita atenção para si, tinha uma multidão que o seguia por terra. Então Jesus ia pelo mar, no barco, e a multidão seguia ele por terra, para encontrar com Jesus quando ele desembarcasse. E no fim do texto é dito que eram mais ou menos 5.000 homens esperando por Jesus, além das mulheres e das crianças. Então vamos colocar aí mais ou menos umas 10.000 pessoas. Por quanto tempo eles estavam seguindo Jesus? A gente não sabe. Mas o que o texto nos diz é que havia pessoas enfermas no meio daquela multidão. Tinha pessoas doentes, com a esperança
de serem curadas por Jesus. E o que Jesus fez? Ele mandou que fossem embora? Não, né? Ele se compadeceu daquela multidão e curou os seus enfermos. E foi só isso que aconteceu? Não, né? A multidão estava lá no lugar deserto. Já estava escurecendo. Não havia lugar para comprar comida, a não ser que fossem a uma aldeia próxima dali, e olhe lá se iam conseguir comida, se iam comprar comida naquele horário. Mas para os discípulos, essa era a única solução. Manda todo mundo embora, já está entardecendo. E Jesus diz: não precisa. Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos tinham apenas 2 pães, 2 peixes e 5 pães. E agora? Parecia pouco para uma multidão, mas era o suficiente para Jesus operar o único milagre que aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais de 5.000 pessoas puderam comer e se fartar, ficarem satisfeitas. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Considerando que um ônibus de viagem, vamos pegar aí, vamos para o congresso. O ônibus de viagem tem mais ou menos 50 lugares, não é? Isso equivale a mais de 100 ônibus cheios de gente que Jesus alimentou. É muita gente. Então, a partir deste relato do Evangelho, eu gostaria de tratar com vocês 3 pontos que eu considero importantes para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, é possível perceber que a fama de Jesus, pelo seu ensino, pelos seus milagres, a fama de Jesus pelo seu ensino e pelos seus milagres vai separar a humanidade em 2 grupos. Vai separar a humanidade entre aqueles que seguem e creem que Jesus é o Deus encarnado e aqueles que o desprezam e são incrédulos. E o que faz essa separação não é algo natural, mas sobrenatural. É a presença ou a ausência de fé. É nesse sentido que Paulo, quando escreve aos Romanos, fala sobre os filhos da carne e os filhos da promessa. Aqueles que creem na palavra da promessa é que são os filhos de Deus. Não importa se a pessoa é descendente de judeu, se ela é israelita, se ela é filha de um membro da igreja. O que torna uma pessoa filha de Deus é a palavra da promessa. Muitas promessas foram prometidas, né, e outras tantas cumpridas. A principal delas é a promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, de quem descenderia o Cristo segundo a carne, o qual, como afirma Isaías, fez uma eterna aliança, fez um novo testamento com o seu sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E assim ele chama uma nação para ser sua, porque o Senhor o glorificou. Ou seja, nos chama pelo Evangelho para sermos um novo Israel,
pela fé. Porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo. E Ele nos convida a crer que Ele é o Cristo prometido. Ele é o Deus bendito sobre todos para sempre, diz Paulo. É confiando nesse Deus que hoje será realizado o nascimento de um novo filho da promessa. Pelo batismo, o pequeno José Armando receberá o dom da fé salvadora e se unirá a Cristo, o Deus bendito, que prometeu que quem crer e for batizado será salvo. Glórias a Deus por isso. Mas e quem não crer será condenado, perecerá no inferno. A segunda coisa que eu destaco a partir do texto do Evangelho: o povo que segue a Jesus muitas vezes se encontra num lugar deserto, um lugar sem condições de sobrevivência, com grandes dificuldades, enfermidades, fome e tantas outras coisas. Foi assim que a multidão estava no relato de hoje, num lugar deserto, pessoas enfermas, com fome. Foi assim também que o povo no Êxodo esteve no deserto, lembram? Saíram da terra do Egito, tinha gente enferma, tinha gente com fome. Pode ser que hoje nós estejamos assim. No entanto, o texto nos lembra qual é a reação de Deus ao ver o seu povo necessitado. Ele tem compaixão de nós. Ele age em favor do seu povo. No Êxodo, Deus teve misericórdia do seu povo no deserto. No relato do Evangelho, Deus teve misericórdia do seu povo no deserto. Hoje, Deus tem misericórdia de nós, o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós repetimos isso ao longo do Salmo 136. Pela sua bondade, Deus nos sustenta e não permite que nada nos falte. E como é que Deus demonstra isso na nossa vida? Ele demonstra isso em Cristo Jesus, que para nós é tanto dádiva quanto exemplo. Tendo Jesus como dádiva, como um presente, nós reconhecemos que somos dignos da morte. Nós somos dignos da eterna condenação. Mas nós somos salvos por pura compaixão. E tendo Jesus como exemplo, nós podemos agir como Ele agiu. Como? Com compaixão. E nós fazemos isso quando ouvimos o que os discípulos ouviram: não mandem as pessoas embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Nesse sentido, Jesus nos ensina a olhar para o lado e perceber que há enfermos em nosso meio, pessoas com fome, cada qual aqui com a sua necessidade. E assim nós devemos ajudar uns aos outros com os recursos que nós temos à disposição, sabendo que por meio desses recursos Jesus pode operar verdadeiros milagres em nossas vidas. O que parece pouco para nós pode ser suficiente para Jesus operar milagres em abundância, a ponto de alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos cheios de pão. E o terceiro ponto significativo é que é muito
especial ver que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, deu graças a Deus, depois partiu os pães e deu aos discípulos, a fim de que eles distribuíssem às multidões. O ato de partir o pão e dar aos discípulos é algo recorrente de Jesus, que nos faz lembrar da sua presença real, a sua presença sobrenatural. E isso entre nós, como uma forma de antecipar o banquete messiânico que Isaías relata, por exemplo. Olha o que Isaías escreve: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Nesse trecho, Isaías está trazendo de uma forma poética o que está reservado na eternidade para todos os que ouvem a Deus. Todos que ouvem esse Deus chamado Jesus vão se satisfazer com o pão e vão saborear comidas deliciosas, comprando sem ter dinheiro, ou seja, de graça, por graça. No entanto, com a presença real e sobrenatural de Jesus, nós já podemos nos satisfazer com o pão. O povo no deserto comeu do maná, o pão que caiu do céu. O povo no deserto comeu do pão que Jesus multiplicou. Hoje nós podemos comer o pão da nova aliança feita por Deus com o seu povo na Santa Ceia. Quando Jesus se faz presente com o seu corpo para satisfazer as nossas necessidades da alma e nos fazer ansiar por saborear comidas deliciosas na Nova Jerusalém. Da mesma forma como os discípulos distribuíram os pedaços de pão àquelas multidões, hoje os ministros e os pastores distribuem o pão a vocês, povo de Deus, porque Jesus nos mandou fazer isso em memória dele, a fim de nós sermos fortalecidos na fé e crescermos no exercício da misericórdia, da compaixão e do amor ao próximo. Portanto, saibamos que em Cristo nós temos um Deus que se importa conosco e quer que nos importemos uns com os outros. Para isso ele fez e ele faz milagres acontecerem, muitos dos quais nós nem esperávamos. E assim como filhos da promessa, vivamos em Cristo e para Cristo, porque é Ele quem nos sacia com o pão e nos prepara para as delícias eternas. Amém. Amém.
nos ofertório. Gratidão a Deus por tudo que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que Davi escreve no Salmo 56: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar, e durante o recolhimento das ofertas nós cantamos o hino 169. Neste momento que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nosso Pai, nós temos os agradecimentos pelos aniversariantes da semana. No dia 1º, o José Djalma Albuquerque Pereira, nosso irmão lá de Saloá, completou mais um ano de vida. No mesmo dia, a Rosa Maria do Nascimento, de Engenho Pocinho. No dia 3, a Valéria Herberts Lobanger, da Santíssima Trindade. E também tivemos um aniversariante de batismo. No dia 2, Wausen Kleber Schwanbach completou mais um ano de nova vida em Cristo Jesus. Temos alguns agradecimentos. A Dilma agradece pelas crianças, pela escola bíblica que vem fazendo os seus trabalhos, E o seu Messias agradece pela sua mãe e pela vida dela, Dona Maria Alves do Rego Barros. A Dilma pede pelo Carlos, seu cunhado, que faleceu o pai dele ontem, a família está enlutada, e ela pede também por todos os que estão enfermos, passando por situação de doença.
Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, Criador e mantenedor da nossa vida, chegamos à Tua presença com os nossos corações em louvor e agradecimento. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e a Tua bondade não tem limites. Te agradecemos pela vida do José, da Edjalma, a Rosa, a Valéria, o Alcen Kleber, todas as crianças da nossa igreja e também pela vida da mãe do nosso irmão Messias, a Dona Maria. Que o Senhor continue nos abençoando e, além de enviar o pão de cada dia para estes teus filhos, para o nosso corpo, para a nossa vida, pedimos que em teu Filho Jesus nos dês também o pão da vida que nos alimenta para a eternidade. Senhor Jesus, só Tu tens as palavras da vida eterna. Não permitas que elas faltem, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Derrama sobre nós a Tua bondade e misericórdia, para que a nossa fé esteja firme na Tua graça e que somente nela esteja a razão da nossa vida. Oramos por todos os pastores e líderes da igreja, para que jamais tenham vergonha de falar da palavra de Deus. E nestes tempos em que reina uma grande confusão religiosa, em que pessoas são enganadas e iludidas, dá-nos coragem de proclamar Jesus ao mundo como o pão da vida e a confessá-lo como o santo que Deus enviou. Oramos pelos governantes de todas as nações, para que governem com honestidade, que em todo lugar a injustiça seja superada, a violência e o ódio deem lugar à bondade e a paz reine sobre a terra. Senhor Jesus, concede o Teu poder de cura aos doentes e a certeza da Tua presença aos solitários e abandonados. Aos que estão à beira da morte, ampara-os com a Tua misericórdia e conforta-os com a esperança da vida eterna e da ressurreição. Aos enlutados, como o Carlos, cunhado da Dilma, aos deprimidos, aos desanimados, renova a sua força e o seu ânimo, para que possam ver a maravilha da Tua criação e nela encontrar alegria junto das promessas de vida eterna. Aos cansados e sobrecarregados com seus pecados, estende o Teu convite de vir a Ti para o descanso que tens preparado para o Teu povo Teu. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador. Amém. Amém. A congregação pode se sentar e nós cantamos, em preparação para o rito de batismo, o hino 252 do Inário Luterano. Enquanto nós cantamos as primeiras estrofes, eu convido os pais e os padrinhos para se colocarem diante da pia batismal.
Prezados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e nascem em pecado. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Ora, esta criança está igualmente condenada. Para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por essa razão, instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas, para que ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. José Armando, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Nos coloquemos de pé e oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor de José Armando, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Podem se sentar. Estimados padrinhos, eu lembro a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual esta criança será batizada, e a darem testemunho público dessa fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça a ela. Lembro-lhes que depois de batizada, esta criança, vocês sempre deverão incluí-la em suas orações, lembrá-la de seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assisti-la, especialmente se vier a perder os seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado este compromisso? Então digam sim. E vocês, queridos irmãos e irmãs desta congregação, prometem acompanhar
testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança, e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações o serviço cristão no mundo, então digam sim com a ajuda de Deus. O bom Deus lhes dê tanto o querer como o realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês. Por gentileza, vou pedir para que passe no slide. Juntos nós vamos confessar a nossa fé, aquilo que nós cremos, com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e no lugar de José Armando as perguntas a seguir, que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. José Armando, você renuncia ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então responda: sim, eu renuncio. Sim, eu renuncio. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se sim, responda: sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ser batizado nessa fé? Então responda: sim, eu quero. Sim, eu quero. José Armando, eu batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. De pé, nós oramos. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado
e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança o novo nascimento e fazendo-a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a Ti, para louvor e honra do Teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo batismo, Deus acrescentou o pequeno José Armando ao seu povo para mostrar os grandes feitos de nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós o chamamos bem-vindo à nossa família cristã e o recebemos com alegria como novo participante do corpo de Cristo e filho do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Na salva de palmas. Podem voltar aos seus lugares, vão em paz e o Senhor seja com todos para sempre. Amém. A família. Depois nós tiramos uma foto aqui no altar, ok? Pode deixar aí. Cantamos a quinta estrofe do hino 252. Nos coloquemos de pé e comecemos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos, é digno e justo, é verdadeiramente digno, justo e do nosso dever. Em todos os tempos, em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Vamos se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil são convidados a participar da Santa Ceia. Aqueles que não são membros, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem até que conversem com o pastor, tenham devida instrução e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, nós possamos participar da Santa Ceia. Ok? Somente aos luteranos. Certo? Primeiramente, os que estão à minha direita, depois os que estão à minha esquerda, diante do altar do Senhor. E a Bíblia vai ficar aqui no centro, para aqueles que quiserem, quando forem se postar diante do altar, colocarem a mão, se lembrarem do batismo de vocês, fazerem o sinal da cruz, para também se lembrarem que vocês são povo de Deus batizado. Enquanto isso, serão projetados cânticos, e por isso nós pedimos que, se não souberem, ouçam, mas evitem bagunça na casa de Deus. Ok?
Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te
podem se sentar. Cantamos o último cântico 201 do Inário Luterano e logo na sequência temos os comunicados da vida da igreja. Agora sim, boa noite a todos. Aqueles que estão na entrada, né? As boas-vindas àqueles que nos visitam, sempre muito bem-vindos. Temos alguns recadinhos rápidos. Reunião de diretoria daqui da Emanuel, terça-feira às 20 horas, ok? Liderança Apóstolos. O estudo bíblico nos lares desta quarta-feira às 19 horas vai ser lá na Santíssima Trindade, na casa da nossa irmã Betânia, ok? Culto em Engenho Pocinho na quinta-feira às 14 horas. Instrução de confirmandos toda sexta-feira às 19h30. São os adolescentes que foram batizados e agora estão sendo instruídos nas doutrinas bíblicas. Teremos reunião do Departamento de Escola Bíblica às 9 horas da manhã neste sábado, via Google Meet, tá? Professoras, apóstolos. Reunião do Departamento de Música lá na Santíssima Trindade às 13 horas. No mesmo sábado, às 15 horas, teremos reunião de servas lá de Casa Amarela. E profissão de fé, está errado o dia ali, é dia 12, às 8 horas, com a turma que está fazendo para ser membro da Igreja Evangélica Luterana, ok? Da minha parte, eram esses os recados. Tem recados por parte da liderança. Bom dia, boa noite a todos. Para quem não viu, o informativo deste mês já está disponível ali na mesa da recepção. Eu quero lembrá-los que, além da mensagem que o pastor coloca, está bem legal essa mensagem do mês, também tem um incentivo de leitura. Eu estou escutando muitos relatos de muitos membros que estão acompanhando a leitura, inclusive aqueles que têm dificuldade em ler. Isso é muito legal, né? Aqueles que têm dificuldade em ler, continuem, não parem, né? Fiquem firmes. É como a gente aprende de criança, né? É um pouquinho por vez, a gente tem que ter paciência mesmo. E aos pouquinhos vocês vão pegando jeito, vão lendo mais corrigindo, vão entendendo mais. E eu quero lembrá-los também que aqueles que não entenderem o que está sendo falado ali na palavra, podem procurar o pastor, pedir, fazer as perguntas para ele, que ele vai com certeza explicar, né? Tirar essas dúvidas. Não fiquem com as dúvidas. Se não quiser mandar para ele mensagem, anota a pergunta e traga nos domingos, né? Quando vocês encontram com ele. Então, continuem firmes aí, que eu estou bem feliz
que vocês estão lendo a palavra de Deus e fortalecendo na fé cada dia mais, né? E com certeza os benefícios são inúmeros. E o segundo recado é que vou fazer pedido na semana que vem, não essa, né? Na outra, do Catecismo Menor, que é o material que estamos utilizando para os estudos bíblicos, e aí vamos utilizar por um bom tempo. Quem quiser encomendar, me peça, tá? Tá R$36 com o frete incluso já. Então, podem me procurar depois do culto para eu anotar e a gente fazer esse pedido, tá? E quem quiser também fazer os pedidos da Bíblia, também venham, ainda não pedi porque estou esperando reporem o estoque de algumas Bíblias que me pediram. Então ainda dá tempo de encomendar, ok? É isso. Agradecemos. Mais alguém? Projeto das Servas. Maria Luz. Boa noite a todos. O recado que eu tenho é do Departamento de Ação Social, certo? Nós continuamos recebendo as doações para o bazar. Lembrando que precisamos das doações virem lavadas e higienizadas. Tá bem? A data do nosso bazar ficou certa para 7 de outubro. Então nós ganhamos mais um mês, o mês de setembro, para continuar arrecadando. Nós agradecemos a todos que já trouxeram e que ainda estão trazendo, né? Me avisam, olha, tem mais eu vou trazer. Nós agradecemos e precisamos mais doações. Fora isso, o Departamento Social, no início da semana passada, fez uma visita a uma casa que vai entrar nos projetos da nossa ação social. Nós vamos passar a assistir essa família. E aí, o departamento pede para que os irmãos que têm roupas ou doação de alimentos também direcionados para essa família, nós estamos arrecadando. Quando você puder trazer, você encontra com a Janda e com a Margarida, que são as responsáveis do departamento. E aí você pode falar, olha, é para a família que a gente está trabalhando, que a gente vai ajudar. Tá bem? E essa campanha se estende a diversos itens. Não só os alimentos, como roupa, calçado, outras coisas, para assistência a essa família da parte do nosso departamento de ação social. É isso. Incluindo itens
mais recados? Importante então, né? Especialmente para essa família que não tem nada. Às vezes a gente acha que não tem nada, mas aquela família não tem nada de nada mesmo. A casa deles pegou fogo há um tempo atrás e eles perderam tudo. Então, se a gente puder ajudar essa família também, é bem-vindo toda ajuda, ok? Sem mais recados, eu me despeço de vocês lá na saída. Desde já desejo as bênçãos de Deus aos padrinhos, pais. Fiquem aqui, vão se ajeitando para as fotos, se já quiserem tirar fotos, eu vou lá cumprimentar e depois eu volto para ficar com vocês, ok?